Então, o que é Virya? Vamos ver aqui agora como que Tsongkhapa define Virya logo no início do capítulo. Quando você se foca em algo virtuoso, Virya é o entusiasmo pela virtude. Então, de novo, a gente vê essa ideia do entusiasmo aqui relacionado à palavra. A gente está se focando em fontes de felicidade, a gente está se focando em ações que são auspiciosas para nós e para os outros seres. Logo, há entusiasmo. Conforme a gente vai se envolvendo cada vez mais com essa energia, mais entusiasmados nós ficamos com a virtude. O que é Virya? É a alegria ou o deleite na virtude. Isso aqui é o Shantideva que vai falar no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. O Bodhisattva Bhumi, do Asanga, explica que se trata de um estado mental sem falhas, um estado de entusiasmo em relação ao acúmulo de virtudes. A gente tem uma empolgação mesmo com o Dharma, né? Tem empolgação com a prática espiritual, da mesma forma que a gente pode ter empolgação com outras coisas mundanas, né? Empolgação com um livro, com um filme, com um trabalho novo e daí por diante, é ter essa empolgação com a prática da virtude e não deixar que ela esmoreça. Aí por isso também que precisa das outras paramitas, precisa de kshanti, precisa da paciência, precisa de dhyana, precisa de uma mente plenamente atenta, uma mente com atenção, com vigilância, e daí por diante. Então, esse estado de entusiasmo em relação ao acúmulo de virtudes e também um estado de entusiasmo em relação ao agir pela felicidade de todos os seres. Ter esse entusiasmo com o voto do Bodhisattva, ter esse entusiasmo com a aspiração bodhicitta, com a aspiração de despertar a mente para o bem-estar de todos os seres. São as ações de mente, fala e corpo que tal estado mental propicia. Então, Virya tem o seu estado mental, que é esse estado de entusiasmo, que é essa alegria na virtude, né? A gente sentir alegria, sentir bem-estar na virtude, sentir é uma palavra que às vezes pode ser demonizada, mas é sentir prazer na prática da virtude mesmo. Sentir bem-aventurança, sentir êxtase. Né? E no Vajrayana, a gente vai ter muitas práticas e deidades que vão representar o êxtase da virtude, vão representar o êxtase da sabedoria, o êxtase do vazio, e daí por diante. Então, esse aspecto de êxtase também. E para que a gente chegue nesse estado, nessa mente que tem êxtase na compaixão, êxtase na virtude, a gente tem que se engajar em ações virtuosas, a gente tem que se engajar em ações virtuosas que vão fazer com que a nossa mente cada vez mais se torne essas virtudes. E para isso tem que ter o combustível de Virya lá, nos impulsionando. Então, reflita com frequência sobre os benefícios de Virya. O Adhyashaya Sanchodana Sutra, a exortação à resolução íntegra, essa palavra íntegra, ela também é interessante, porque se as nossas ações são guiadas por Virya, nossas ações de mente, fala e corpo, significa que são ações que têm integridade. A gente conseguir ter essa reta energia, conseguir se direcionar no reto caminho, na reta senda óctupla, significa então que nós estamos íntegros. Né? Íntegro aqui no sentido de inteiro. Nós estamos com essa inteireza dentro de nós. Isso tem ligação com Shila também. Né? Para ter essa inteireza, tem que ter a harmonia de pensamento, palavra e ação com o Dharma. Então, aqui eu confundi. Esse é o trecho desse sutra, não é o trecho do Shantideva. Esse aqui que era o trecho do Shantideva, né? O que é Virya. Mas, enfim. Então, sempre confie em Virya, que remove o sofrimento e as sombras. Virya é a base da libertação de reinos miseráveis. Porque com Virya a gente está acumulando virtude. Então a gente não está gerando causas para cair em reinos miseráveis. Para cair
no reino dos fantasmas famintos, no reino dos animais, para cair nos vários reinos dos infernos. Então, a gente está gerando mérito por meio de Virya. Eu não posso mudar as coisas externas, mas se posso mudar... agora eu entendi. Na verdade, eu mantive um trecho da outra palestra que eu fiz em cima, por isso que está o Shantideva aqui. Isso, na verdade, é sobre Kshanti, esse último trecho aqui. Eu não posso mudar as coisas externas, mas se posso mudar os meus estados mentais, porque precisaria mudar algo mais. Bom, é do capítulo de Kshanti, né, para a gente ter paciência com as coisas que a gente não pode mudar, pensando que a gente pelo menos pode tentar mudar a nós próprios, mas isso vale para Virya também, né? Foi um acidente aqui, mas é algo que cabe para Virya também, porque a gente tem que ter esse ânimo, tem que ter o entusiasmo para, mesmo sabendo que há muitas coisas que a gente não pode mudar, pelo menos há algo dentro de nós que a gente pode tentar mudar. Como diz a carta do Mahatma, tenta. E aí, tentando mudar a nós mesmos, a gente consegue ser mais útil para o mundo também, né? Seremos pessoas mais virtuosas, teremos ações mais retas com os outros seres. Agora, voltando a esse sutra, a essa exortação, a resolução íntegra, é dito aqui: quem alegremente persevera não tem dificuldade de realizar qualquer projeto, seja mundano ou supramundano. O caminho espiritual, como a gente vê nos textos teosóficos e também nos textos sobre a senda gradual, né, nos textos Mahayana, ele não é muito diferente da nossa vida mundana. Né? Em geral, raramente coisas vão acontecer para nós se a gente não se esforçar. Né? Coisas que a gente quer, que a gente almeja. Se a gente não empreende nossa energia minimamente naquilo. O caminho espiritual é a mesma coisa. Então, se a pessoa quiser perseverar, ela tem que ter virya. Ela tem que ter essa energia, essa alegria perseverante. Ela não pode ficar esmorecendo e desistindo toda hora. Né? Começa uma coisa ali e de repente abandona, e aí de repente começa outra, e aí abandona aquilo também. E é claro que tem que ter o discernimento, né? Como a Blavatsky fala no ocultismo prático, tem um trecho no ocultismo prático que é dito que a gente não deve se comprometer com coisas que podem ser um passo maior do que a perna. Eu estou aqui parafraseando, mas a gente tem que ter o discernimento de saber: eu posso me comprometer com isso agora? Eu posso me comprometer com tal prática agora? Eu posso me comprometer com tal meta agora, com tal tipo de rotina ou estilo de vida agora? Da mesma forma com a nossa vida mundana. Né? Eu não posso ser aquela pessoa hiper empolgada que de repente eu tô abraçando o mundo, né? Tô adotando vários projetos de trabalho e compromissos sociais e eu não dou conta da maior parte deles. Então a gente tem que ter sempre essa auto-observação. E lembrando aqui que também nessa linguagem budista, quando a gente fala desses projetos mundanos e supramundanos, mas é sempre pensando de um ponto de vista virtuoso também, né? Porque mesmo na nossa realidade mundana, a gente tem que cuidar dela. E aí vem de novo aquela questão dos 3 tipos de praticante que a gente vê no Lamrim. Por exemplo, aquele primeiro tipo de praticante que vai se preocupar muito com as vidas futuras, que vai se preocupar em praticar a virtude agora, pensando em gerar mérito, em acumular mérito, para que continue tendo acesso ao Dharma, para que tenha menos confusões na vida futura, devido a karmas problemáticos, e para que continue, então, tendo facilidades, entre aspas, que na verdade não são facilidades, tudo é uma questão de mérito aqui, para que possa continuar praticando o Dharma e possa continuar realizando a meta de auxiliar a todos os seres. É sempre com essa meta compassiva como a base do Mahayana. Né? Mesmo que seja bem fraca ainda no início, mas sempre com essa aspiração. E já o supramundano já é realmente é aquela meta última, que já não é mais aquela meta temporária, mas é a meta de buscar a iluminação de um Buda, de buscar o Mahapari Nirvana, o Nirvana último.
Então, quem dentre os estudiosos poderia se desencorajar com Virya? Ninguém, porque Virya é alegria, Virya é entusiasmo, Virya é essa reta energia, porque uma vez que realmente a pessoa consegue gerar Virya, de fato, e, claro, junto com as outras paramitas, ela consegue desenvolver estabilidade no caminho. Mas, como a nossa Virya ela ainda é meio fraca, porque a gente ainda não tem uma Kshanti, uma paciência muito boa também, e todas as outras paramitas ainda estão meio fracas em nós, então a gente se empolga às vezes bastante, só que depois isso passa. E aí a gente cai no esquecimento. E aí depois se empolga de novo. E aí isso passa. Né? Então, isso exige bastante treinamento. Isso exige esforço. Quanto mais a gente se esforça, mais vai ficando mais fácil. Por isso que Virya também é traduzida como a paramita do esforço, a perfeição do esforço. É o entusiasmo, é uma alegria que vem com a disciplina. Aqueles que têm como meta a iluminação dos Budas percebem as falhas da letargia e da sonolência. Então, eu tinha falado que Virya é um antídoto contra a dúvida e também é um antídoto contra a letargia, contra a sonolência. É claro, a gente tem que ter um sono adequado também, né, para não ficar tendo problemas de falta de energia física ao longo do nosso dia. Então, as pessoas percebem essas falhas, percebem que com letargia elas não conseguem avançar, da mesma forma que não vão avançar na vida mundana, né, na vida normal, comum do samsara. No caminho espiritual também não dá para ser letárgico, tem que ter energia. E, portanto, elas perseveram com entusiasmo. E a gente vai ver técnicas de meditação, né? Há várias práticas meditativas que podem nos ajudar se a gente está em momentos da nossa vida com muita letargia. É claro, tem que ver também se não é um problema de saúde, não é uma anemia, alguma coisa assim que pode estar afetando a gente, né? Uma depressão que às vezes pode exigir uma psicoterapia e daí por diante. Mas a gente também pode usar meditações no caminho, né? Se a gente está esmorecendo muito em relação ao Dharma, tem meditações para nos darem mais energia. Visualizando luzes, né? Visualizando uma luz branca, a luz amarela, por exemplo. A gente até vê em textos, quando a pessoa está em meditação e começa a ver aquela sonolência, aquele torpor, então tenta visualizar uma luz, né? Não deixar o olho totalmente fechado, deixar ele semi-cerrado, para também não cair no sono fácil. Há práticas de deidades também, mantras, que podem ajudar a dar essa energia, feitas com devido cuidado. Né? Eu não coloquei foto aqui, mas Vajrapani, que é uma deidade irada, azul marinho, rodeado por chamas, que é para afastar os medos, afastar as nossas perturbações internas, também é uma prática que dá bastante energia, uma prática que está bastante ligado com Virya. Tara também, né? Tara eu até vou falar mais adiante dela, porque tem um ponto interessante aqui. Então, a gente tem que perceber que não dá para ficar letárgico, porque aí volta aquele ponto básico do Lamrim Chenmo, do budismo, que a vida humana ela é curta e ela é fácil de perder. Né? A gente pode morrer a qualquer momento. Muitas coisas podem acontecer, podem dificultar a nossa prática do Dharma, devido à impermanência, essa marca do samsara. Então, se a gente fica muito letárgico e preguiçoso, é tempo que está indo embora. O Mahayana Sutra Lamkara, né, um dos tratados de Maitreya, é um ensinamento atribuído a Maitreya, mas quem colocou no papel foi a Sangha. Então, o ensinamento da Escola Yogacara, na Índia, no século IV. Aqui uma imagem de Maitreya sentado em seu trono, o regente do Dharma, futuro Buda. No Mahayana Sutra Lamkara é dito que Virya é suprema entre as virtudes. Tendo-a como base, você alcança as demais. Porque sem Virya a gente não vai ter energia para praticar as demais. Por meio de Virya, você imediatamente alcança um estado supremo de alegria, assim como realizações mundanas e supramundanas. Aí, de novo, aquela questão, né? Aquelas realizações mundanas que tem a ver com
realizações da nossa prática, pensando numa vida futura, pensando nessa própria vida, né? Continuar tendo acesso ao ensinamento, continuar progredindo no estudo, e as realizações supramundanas, que compreendem aqueles estágios mais profundos da libertação do samsara, os chamados bhumis, os solos iniciáticos, e o nirvana último de um Buda. Com Virya, você alcança o bem-estar almejado na vida. Se torna dotado de pureza, pureza completa. Aqui é o bem-estar no sentido de felicidade em termos de Dharma, né? Uma vida que está dotada de virtude, uma vida virtuosa. Isso é um ponto importante de pensar, que Virya é sempre uma energia virtuosa. Se a gente está direcionando a nossa energia para coisas não virtuosas, isso não é Virya, isso é apego, é aversão, aí já são os fogos do samsara que estão se espalhando, ou melhor, o vento descontrolado, né, os ventos dentro de nós, que estão se espalhando por aí e que estão maculando a nossa chama interior. Né? Quando a nossa chama realmente está queimando de forma virtuosa, aí sim ela é Virya. Então, com Virya você alcança o bem-estar almejado na vida, se torna dotado de pureza completa, porque Virya é o que vai levar para a purificação. É essa energia que a gente apreende nessa senda de purificação, se purificando do egoísmo, se purificando dos kleshas. É liberado por meio de Virya. Não é possível alguém alcançar a liberação, não é possível alguém seguir na senda do Dharma se a pessoa não tiver Virya. A pessoa transcende a visão dos agregados, transcende a visão dos skandhas, aquela visão que está dominada somente pela perspectiva de um eu que se acha independente, que acha que tem existência inerente, que só consegue perceber a separatividade porque ele está num corpo, com os sentidos, e os skandhas que fazem com que esse eu surja, essa personalidade, né, esse senso de personalidade surja de forma arraigada dentro de nós, e que vai fazer, então, com que a gente perceba o mundo de forma distorcida e gere padrões kármicos que são difíceis de quebrar se a gente não tiver Virya. E alcança o Budado. Então transcende os skandhas impermanentes, porque os skandhas depois eles se desfazem quando a gente morre, né? A gente depois vai, como algumas pessoas dizem, depois a gente vai rumar para uma nova encarnação, porque os skandhas são isso, são uma encarnação para a nossa mente, para o nosso contínuo mental. Mas depois eles se desmontam, se desfazem, e na próxima vida, novos skandhas, a partir das tendências geradas na vida anterior, novos skandhas se reagregam. Então, vão dar origem a essa nova, vão fazer surgir a nossa nova personalidade. Com Virya, a pessoa é capaz de ir além de tudo isso e alcançar o Budado, alcançar a suprema iluminação. É claro que leva muito tempo. Maitreya ainda não é um Buda, por exemplo. Então, mas já está num estado muito mais elevado do que nós. É o ser mais elevado de que se fala no budismo. Então ele teve bastante Virya ao longo de muitas e muitas vidas. Assim como o Tsongkhapa, assim como a Sangha e assim como muitos outros, homens e mulheres. O Mahayana Sutra Alankara diz: quem tem Virya não se deixa derrubar pela prosperidade, pelas aflições, pelos kleshas, nem pelo desencorajamento e nem por realizações fúteis. Aqui, esse não se deixar derrubar pela prosperidade é não se iludir com a prosperidade material, ou com até a prosperidade no caminho mesmo, né? A nossa vida, de repente, está ficando muito boa, a gente está entrando num momento muito bom da vida, e aí a gente se acomoda. A gente deixa para lá a nossa prática, porque a gente acha que já chegou no topo. E aí, nessa de achar que já chegou no topo, depois a impermanência vai nos dar uma lição, vai puxar o tapete.
E aí a gente não vai saber lidar muito bem com isso, porque a gente perdeu aquele topo que a gente achou que a gente tinha alcançado, né? Aquelas realizações. E, ao mesmo tempo, não tem mais aquela energia, porque a gente se apegou tanto com a sensação de prosperidade, de abundância, que agora que a gente está numa fase de desabundância, de não prosperidade, de retração e recolhimento, todo mundo vai passar por essas fases na vida, né? Quem estuda astrologia, por exemplo, sabe disso. Hora a gente vai ter trânsitos que vão facilitar a nossa vida em muitos aspectos, né? Às vezes aqueles trânsitos jupiterianos e tal, ou venusianos que vão nos trazer muitas benesses, nem sempre também podem trazer obstáculos, mas também tem aquelas fases mais saturninas, aquelas fases mais ligadas a Marte, que podem trazer quebras, podem trazer rompimentos. Tem os eclipses, que podem bagunçar também, reverter situações, inverter situações, porque tudo isso é o samsara. Tudo isso é como essas energias estão atuando na nossa mente que está presa ao samsara, devido ao poder dos kleshas. Então, a forma como a gente experiencia essas energias nem sempre vai ser da forma mais harmônica possível. Então, no momento de prosperidade, a gente se apega àquilo, algo que a gente conseguiu pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio ímpeto, e aí se acomoda. E aí, quando esse momento passa, a gente fica na angústia. E aí vem aquele segundo tipo de dukkha, né? O segundo tipo de sofrimento, que é o sofrimento relacionado à mudança. Aquela fase boa passou, e a gente, ao invés de tentar seguir em frente, a gente fica olhando para trás, fica se lamuriando porque aquilo passou. E cai em auto-admoestação, né, na autocomiseração, autopiedade, e, e acaba chorando, ao invés de seguir em frente, ao invés de se desapegar. Por isso que Vairagya, na voz do silêncio, antecede Virya. É necessário ter Vairagya para que Virya funcione bem. É necessário ter desapego. Para que quando as fases boas venham, a gente não se iluda, achando que aquilo vai durar para sempre. Porque aí quando o ruim vem, a gente perde a nossa energia, a gente se desanima devido a esse apego. Então, não se deixar derrubar pela prosperidade. Sempre saber que no samsara tudo é impermanente. Inclusive em termos espirituais. Por exemplo, em termos espirituais que eu quero dizer, às vezes a gente pode estar numa fase, né, um grupo que está indo bem e a gente pode estar traduzindo bastante material e pode estar fazendo bastante palestra, né? Dando um exemplo aqui no meio teosófico. A gente pode estar numa fase que está dando bastante palestra, que as pessoas estão chamando a gente para dar palestra toda semana e a gente está empolgado, isso está estimulando o nosso estudo, etc. Mas aí, de repente, a porta pode se fechar por algum motivo. E pode nem ser algum motivo grave, nem nada, nem nenhuma briga. Apenas a porta se fechou. Né? Aquele karma se esgotou naquele momento ou por algum outro motivo relacionado ao grupo, etc. Então, a gente tem que ter energia para saber se adaptar. Virya envolve muito isso também, envolve essa adaptabilidade, que se antes a gente estava num momento de muita exposição, talvez agora a gente esteja num momento mais introspectivo, de voltar a nossa prática mais para dentro. E a mesma coisa em relação à vida em geral, obviamente. Então, quem tem Virya também não vai se deixar derrubar pelas aflições, não vai se deixar derrubar pelos kleshas, pela dúvida, como a gente já viu antes, dúvida, descrença, pelos apegos, pela aversão e por avidya, né? Tentar não se deixar derrubar por esse nosso eu, essa nossa personalidade que está fora de controle, como um elefante descontrolado. A gente não se deixa derrubar pensando, eu sou assim, eu sempre fui assim, eu nasci assim, logo, eu não tenho como me transformar, eu não tenho que mudar. Esse autoderrotismo, né? A gente não pode cair nesse autoderrotismo. Não se deixa derrubar também pelo desencorajamento, né? O desencorajamento que pode vir de nós mesmos, como nesse exemplo, ou que pode vir de outras pessoas, ou que pode vir de situações da vida
que vão nos desencorajar. Então, a gente tem que ter sempre vigilância e ter sempre que ter uma desconfiança saudável em relação ao samsara, né? Saber que sempre onde tem coisas muito brilhantes acontecendo, também vai ter uma sombra por trás. Porque isso é o samsara. Essa dualidade faz parte do samsara. Então, a gente tem que ter sempre um certo cuidado. E também não se deixa derrubar por realizações fúteis. Que aqui são aquelas coisas bem mundanas mesmo, né? A pessoa, de repente, está num momento profissional da vida, ou a vida social está muito agitada, e aí, por isso, ela perde o foco. Ela esquece do Dharma, esquece da prática espiritual e se joga completamente no mundo. Então, tomar cuidado com isso também. E não ficar somente buscando realizações fúteis. Não ficar somente buscando as realizações do samsara que vão passar. O Bodhisattva Bhumi de Asanga, aqui uma imagem do Asanga, diz: Virya por si só é a causa principal e mais elevada para que se alcance corretamente as qualidades virtuosas dos Bodhisattvas. Os Tathagatas a destacaram, declarando: Virya é o que traz a realização da iluminação perfeita e insuperável. Ou seja, a Virya é o que permite que alguém como Siddhartha tenha chegado ao Mahaparinirvana, tenha chegado à condição, ao estado, qualidade, melhor dizendo, de um Buda, de um ser plenamente desperto. Se ele não tivesse tido Virya, ele não teria continuado no caminho. E o Mahayana, ele tem muito essa questão do voto do Bodhisattva, que a gente vê no Mahayana, de você estar disposto a abrir mão daquele Nirvana Hinayana, aquele Nirvana Theravada, e continuar renascendo, vida após vida, até alcançar o estado de Buda, que é uma meta muito longínqua. Então, a meta principal do Mahayana é Bodhicitta. A meta principal do Mahayana é libertar todos os seres do sofrimento, auxiliar todos os seres a se libertarem do sofrimento. Ter esse compromisso é uma coisa que exige muita virya. O Hinayana, o Theravada, a pessoa também vai ter que ter virya, né? Ela vai ter que ter virya para chegar naquele estado da realização solitária, do Pratyeka Buda, aquele estado dessa libertação solitária, que ainda não é um estado de Buda, né? É o estado de Arhat. Mas para isso a pessoa também tem que ter muita virya, tem que ter muita disciplina. Também é um caminho gradual, mas é um caminho mais curto, né? E é um caminho que vai chegar uma hora que pelo menos você não vai ter que renascer mais, pelo menos até o próximo kalpa, o que dá bastante tempo, né? Falando aqui na linguagem da doutrina secreta, da medição do tempo, é uma eternidade em que você consegue ficar sem ter que renascer. Então, é bastante tempo. Agora, no Mahayana, não. No Mahayana é aquele engajamento, e isso a gente vê no caso dos tulkus tibetanos, né? Que a pessoa está prestes a morrer, ela já está se preparando, já está fazendo práticas, já está tentando direcionar a sua mente, a sua energia para a próxima vida. Se for alguém razoavelmente avançado, já vai preparar os discípulos. Olha, é possível que eu nasça naquela região ali, é possível que eu renasça naquele país. Então vocês vão ter que ir atrás de mim. Vão ter que ir atrás de mim quando eu for criança, vão ter que ver se sou eu mesmo, né? Usar todas aquelas táticas de reconhecimento. E então é tanta virya, que é uma virya que está disposta, inclusive, a pular os períodos de descanso entre uma vida e outra. Né? Para essa galera, não tem essa história de ficar curtindo o Devachan. Não tem essa história de ficar num sonho. Eles têm que agir, eles têm que seguir em frente, eles têm que cumprir com esse voto que eles fizeram. Isso exige bastante virya. Para a pessoa já estar pensando que então eu tenho que renascer imediatamente, logo, né, imediatamente depois da minha morte. O mais rápido possível, não posso perder tempo. E aí você não pode esmorecer, porque o processo de nascimento é aquela coisa, né? Você vai ser um bebê, pode ter problema no parto, o nascimento pode não vingar, né?
eles estão sujeitos a essas coisas também. E também vem questões kármicas pregressas, etc. A dificuldade de renascer, a dificuldade de ser criança, depois passar pela adolescência, todas as mudanças hormonais, etc., por aqueles ciclos de vida. Como até a gente vê numa das cartas dos Mahatmas, até os 7 anos de idade, a pessoa ainda não é a encarnação ainda não está completa, né? A reencarnação, o novo encardenamento, esse renascimento, ele ainda não está completo. A mente da pessoa ela ainda não está totalmente assentada no corpo. Os princípios ainda não estão totalmente assentados. Então ainda não é... Tem uma carta do Mahatma que ele até fala, a pessoa ainda não é bem uma pessoa completa. Por isso que ainda a personalidade ela ainda é meio... A gente vê tendências e tal, né, em crianças e tal, tendências que vêm de nascimento, mas que ainda não é aquela personalidade ainda tão pungente e tão manifesta quanto depois dos 7 anos. E aí depois tem os outros ciclos, né? A cada 7 anos, a gente está sempre se renovando. E a Blavatsky até fala num texto, que naquele livro, o Comentário da Doutrina Secreta, né, que a cada 7 anos a gente muda. Do 7, depois 7 aos 14, 14 a 21, 21 a 28, 27, aí depois 28 a 35. E posso ter errado um pouquinho a matemática, mas são 7 e 7. E a gente pode mudar para pior ou para melhor. Aí vai depender de como a gente está usando a nossa energia. Vai depender do que a gente está fazendo. Vai depender se a gente está direcionando bem a nossa víria ou não. Então, víria é essencial para que a gente consiga sempre passar por esses ciclos da vida, inclusive pelos ciclos pós-vida e os ciclos que nos levam para uma nova vida, da melhor forma possível, da forma mais reta possível, né? Sem muitos desvios. Por isso que víria é muito importante. Então, e é a causa principal, de novo, né? Aqui só reforçando aquele ponto. Sem víria, a pessoa não vai conseguir praticar nenhuma paramita, porque sem víria, ela vai ficar desenergizada, ela vai cair na angústia, vai cair no desespero, vai cair na tristeza, vai cair na preguiça. Tem vários kleshas aí que vão se aproveitar de uma pessoa que está sem víria. O medo também pode se tornar muito forte numa pessoa que está com a víria fraca, porque ela perde a autoconfiança. E aí aquelas formas, pensamentos mais perturbadas vão começar a tomar conta da nossa mente, né? A ansiedade também, porque a gente fica naquela ansiedade pelo futuro, fica com medo do futuro. Se a gente tem a confiança de víria, e sabendo o que é o samsara, não há por que ter medo. Se você se livra do desânimo e tem bastante víria, não há nada que não possa ser realizado. Aí, de novo, vale a pena voltar aqui para a carta do Mahatma, da Fraternidade de Luxor, né? Aqui não é um Mahatma budista. Aquele que busca por nós nos encontra. Tenta. Expulsa as abomináveis dúvidas. Seja um soldado sincero. Então, uma vez que a gente tem esse ânimo, não vai ter desânimo. É uma equação simples aqui. Então, é tentar não desanimar. E a gente tenta não desanimar praticando a virtude, tendo uma disciplina de vida, tendo paciência, tendo perseverança, tendo diligência. E tentando se iludir o minimamente possível com o samsara. E aí vem a alegria. Eu lembro que até me perguntaram numa reunião passada se o desapego não era igual ao desprezo. E eu falei que não, exatamente porque... E agora a gente vê nesse capítulo, né, que uma pessoa realmente desapegada, aqui eu estou falando do desapego real, do desapego sincero. Uma pessoa realmente desapegada, ela não vai ter desprezo ou aversão às coisas do mundo. Ela tem a alegria do entendimento de saber como o samsara funciona e essa autoconfiança no reto caminho.
porque ela se desapegou das expectativas de um eu preso ao samsara. Ela está se reconstruindo, ela está se recondicionando no caminho da virtude. E isso é um processo difícil. Para quem já leu aquele livro do Geoffrey Hodgson, A Senda da Perfeição, se eu não me engano, que ele está falando de iniciados, não está nem falando de pessoas normais. Mas chega momentos de iniciados, né? Essas primeiras iniciações, se eu não me engano, acho que é a segunda, em que há testes em relação a essa autoconfiança, né? Em que a pessoa vai ser testada, em que a dúvida pode vir muito forte, o desânimo. E é claro, tem a quarta iniciação, que é aquela mais difícil, quando a pessoa realmente entra na grande batalha, né? Que é ou vai ou racha. Então, é a grande batalha contra o eu pessoal, contra a personalidade, contra em que o karma ele é hiper acelerado. E aí a pessoa vai ter que enfrentar muitas coisas, vai ter que enfrentar o que na linguagem Rosa Cruz é chamado de o guardião do umbral, vai ter que enfrentar a sua sombra. Haja víria para vencer essa batalha, para não se deixar vencer pela sombra, para não ceder e não cair. Então, por isso que todo esse treinamento que a gente tenta fazer, mesmo agora aqui, que somos pessoinhas normais e tal, mas é já pensando nisso também, né? Já pensando em vidas futuras, em processos futuros que podem acontecer também, que vão exigir de nós essa energia. Por isso que é importante a gente tentar semear, mesmo que um pouquinho, essas paramitas. Tentar regá-las. Com víria, é possível alcançar todos os estágios de meditação profunda. A gente às vezes pensa na meditação como algo passivo, meramente passivo, né, em que você só aquieta, quase como um torpor. Mas a meditação ela precisa de víria, porque sem víria eu não vou conseguir ter foco, eu não vou conseguir ter reta atenção. Não tem como chegar ao samadhi, né, naquela mente unidirecional, aquela mente de êxtase, sem víria. Não tem como praticar a vipassana, a meditação analítica, sem víria. Não tem como nem como tranquilizar a mente sem víria. Porque sem energia, sem essa reta energia, a atenção fica dispersa. Os ventos em nós ficam descontrolados. Com víria, todas as horas do dia e da noite se tornam proveitosas. Porque a pessoa está conseguindo direcionar a sua energia para a virtude. Ela tem vontade de praticar a virtude. Ela consegue, então, tornar qualquer hora do dia uma boa hora, uma hora em que ela não se perde nas questõezinhas do samsara. Mesmo que ela esteja em situações, né, que todos nós temos, de ter que trabalhar, etc., e daí por diante, ainda assim, ela não deixa a sua prática virtuosa esmorecer. Com víria, não há declínio no acúmulo de virtude, porque com víria qualquer situação vai ser encarada como um teste, qualquer situação vai ser encarada como uma fase pela qual a gente tem que passar mesmo. Né? Acho que ficou uma metáfora meio de videogame agora, mas é meio que isso, é pensar que é um obstáculo. O caminho espiritual é um caminho atlético, então são barreiras que surgem, mas com a confiança de víria, a gente consegue, a perseverança, o entusiasmo, a gente consegue superar essas barreiras. Com víria, as suas metas que estão além das questões humanas, quer dizer, as metas espirituais, elas florescem como a flor uptala. A flor uptala é esse lótus azul, né? Então que representa justamente essa natureza iluminada que surge quando nós nos dedicamos. É o florescer da virtude em nós, da conduta virtuosa em nós, quando nós temos víria. O Sutra sobre as questões de Sagaramati diz: a iluminação dos preguiçosos está extremamente distante. Então, se a gente se deixa abater pela preguiça toda hora, não tem um mínimo de disciplina, a meta vai ficando cada vez mais e mais distante. Os preguiçosos não se aperfeiçoam em generosidade, em dana.
eles não se aperfeiçoam em Prajna. E daí por diante. Os preguiçosos não atuam pela felicidade de todos os seres. No Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, o Shantideva ele até fala que ele fala em tipos de preguiça, né? Então tem aquele tipo de preguiça que é aquela preguiça mais física que a gente sente, né? O torpor, a letargia, que a gente está querendo só dormir. Aí isso pode ter várias causas, né? Pode ter causas mentais, pode ter causas físicas, biológicas, pode ter causas em relação à nossa própria rotina inadequada, alimentação inadequada, a gente nutrindo também estados mentais inadequados e como isso afeta o nosso corpo. Mas outro tipo de preguiça é a preguiça da não virtude. É a preguiça de não tentar se esforçar no caminho. E outro tipo de preguiça então, tem esse tipo de preguiça que é o não se esforçar, né? Tem a física, a de não se esforçar, de não buscar, de não tentar, e tem outro tipo de preguiça que é a preguiça de ceder ao poder dos kleshas, de simplesmente seguir a inércia. É aquela coisa, quando você está rodeado de pessoas que estão fazendo bobagem e elas te convencem a fazer bobagem também. Você vai pela inércia, né? Você sabe que aquilo é errado, você não concorda com aquilo, você não quer fazer aquilo, mas você faz, porque você se deixa guiar pela inércia, você segue a lei do esforço mínimo. E a gente é muito assim com os nossos kleshas também. Né? A gente sabe que não deve nutrir determinados pensamentos, determinadas emoções, que a nossa rotina pode estar meio inadequada, que a gente não deve nutrir determinados apegos e daí por diante, determinadas aversões, não deve deixar o nosso eu dominar tanto, a raiva vir tão à tona, mas a gente se deixa dominar. E isso, na terminologia budista, isso também é um tipo de preguiça. O budismo não dá muita margem para a gente pensar, foi mais forte do que eu. Foi mais forte do que eu porque eu deixei que fosse. É claro que é uma questão complexa, porque também tem fatores inconscientes aqui, né? Tem os gatilhos que despertam os kleshas em nós, que estão lá inconscientes. Mas uma vez que a gente tem acesso ao Dharma, a gente sempre se torna cada vez mais consciente das nossas escolhas e da possibilidade de tentar controlar. O potencial de nós tentarmos controlar os nossos estados mentais, os nossos fatores mentais, ele está lá. É só uma questão da gente praticar, da gente treinar, da gente ter víria, da gente se esforçar. Quem quer que tenha preguiça, a base dos kleshas, então aqui de novo reforçando aquilo que a gente vê no texto do Shantideva, quem quer que sinta preguiça, carece das boas qualidades, porque a pessoa ela vai se deixar dominar pelo esforço mínimo, ela vai ficar embotada. A preguiça está muito ligada com a energia de tamas. Se a gente fizer um paralelo com as 3 gunas, né, em várias outras escolas indianas que enfatizam bastante essa questão das 3 gunas, como a Sankhya, a Vedanta, Tamas está muito ligado com isso. E Tamas, ao mesmo tempo, Shankara, no Vivekachudamani, ele relaciona Tamas com a Vidya, que é justamente essa sensação de embotamento, um embotamento sutil que faz com que a gente só perceba a separatividade. E aí o nosso eu, ele segue essa inércia. A nossa personalidade, ela segue essa inércia e ela não consegue ver algo além da separatividade. Isso é Tamas, essa energia que eclipsa a luz que está dentro de nós, que está além desse eu, que está além da separatividade, que eclipsa o Atman. Da mesma forma como a gente tem os eclipses, né? E aí os nodos lunares eclipsam o Sol. Então é muito ligado a Tamas aqui. E aí, é claro, também tem Rajas, que já é aquela energia bastante irracível, né? Que a gente pode pensar que é como aquela energia que não é víria, aquela energia que está totalmente descontrolada devido a essa base tamásica. Aí vem vem essa instabilidade rajásica também, exatamente porque a energia não está reta, ela fica se dispersando nos rolos do mundo, né?
o desejo mundano, o apego, a aversão, a raiva, etc. Tudo isso está ligado a guna raja. Enquanto a vidya a gente pode relacionar mais com a guna tamas. E se a gente tiver virya, a gente pode tentar ficar mais sátvico, ficar mais harmônico, ficar mais puros, mais centrados. Portanto, se você carece de virya, você cai sob a influência da preguiça e se torna pobre de boas qualidades, perdendo os propósitos temporário e último do nascimento humano. Se a gente não tem virya, não tenta desenvolver virya, não tem a reta energia entusiástica, virya também pode ser associada à coragem, né? Não tem essa coragem e daí por diante, a gente vai cair na preguiça, vai cair no embotamento, vai cair na energia mais tamásica, e aí quando tiver alguma agitação, a reação vai ser rajásica, vai ser aquela coisa passional, e a gente vai se tornando cada vez mais pobre de boas qualidades, né? A gente vai se tornando cada vez uma casca daquilo que nós realmente poderíamos ser. E o propósito, então, da vida vai se perdendo. Qual é o propósito da vida do ponto de vista budista? Aí vai depender. No budismo Theravada, né, o propósito da vida é se libertar do samsara. Né? Cai fora. Cai fora enquanto há tempo. No Mahayana, o propósito da vida é auxiliar a todos os seres a se libertarem. E aliado a isso, o propósito de se tornar um Buda um dia para poder auxiliar ainda mais seres, né, para poder auxiliar todo o cosmos. Então, são propósitos diferentes. E as nossas metas temporárias aqui, do ponto de vista budista, é a gente continuar tendo vidas que sejam condizentes para a realização dessa meta última. Então, virya é essencial. Virya é disciplina, é entusiasmo, é alegria, é esforço, é tudo isso junto. Né? E é engraçado porque a gente vive numa cultura, num tempo, numa sociedade que tende a associar esforço e disciplina com dor, com sofrimento. E realmente tem essa dimensão. Né? E o caminho espiritual ele tem essa dimensão também, porque é uma batalha contra si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente consegue desenvolver essa autoconfiança, essa energia de virya, cada vez mais a gente vai superando essa sensação e cada vez mais vai tendo a alegria de estar no caminho certo, que não é uma euforia maluca, mas é um contentamento, é alegria nesse sentido. E aquela alegria que também se alegra com os outros seres, é um daqueles 4 imensuráveis, que eu não sei se vocês lembram, né, que um deles é a alegria empática, a alegria que se importa também com o alegrar dos outros seres. E os seres se alegram pela virtude. Há 3 tipos de virya. A virya que é como uma armadura, a virya que coleta virtude e a virya que age pela felicidade de todos os seres. Essa primeira virya, então, é aquela virya que é uma proteção. Né? A gente tem aquela autoconfiança, a gente tem essa reta energia, então a gente não cede à preguiça, né? A gente não cai sob a influência da preguiça e consegue se manter firme. Que é muito parecido também com a ideia de Kshanti que a gente viu, né? A paciência também como uma armadura. São várias camadas de armadura que a gente tem que ter aqui no caminho, né? Muitas armas. Mas, então tem essa virya, que é como uma armadura, que não deixa a gente se abater, porque a gente continua com o entusiasmo. E tem a virya que coleta a virtude, que já é o entusiasmo em praticar a virtude, que já é o entusiasmo em ter ações virtuosas. Não ficar ruminando muito, pensando muito, né? Mas, se eu fizer isso, o que vai adiantar? Não vai adiantar de nada. Né? Eu tô há décadas praticando o Dharma. O que adiantou? Tô há décadas meditando. Eu continuo tendo pensamentos ruins, continuo tendo meus defeitos, não me libertei do samsara, não estou recebendo cartas de Mahatma, etc. Isso é falta de virya, porque as sementes estão sendo plantadas, as sementes estão sendo geradas, a energia está sendo colocada em ação, mesmo que o nosso eu apegado com suas expectativas não perceba esse progresso.
E terceiro é a víria, que age pela felicidade de todos os seres. É o se alegrar e ter esse ímpeto, e ter o ânimo e o entusiasmo com a senda Mahayana, com o voto do Bodhisattva, estar disposto, como eu tinha dito antes, de abrir mão até mesmo do descanso entre uma vida e outra, de abrir mão do descanso do Devachan, estar disposto a voltar ao mundo, voltar à encarnação física o quanto antes, com todas as suas dores, e daí por diante, e voltar auxiliando todos os seres, e ter paciência para lidar com pessoas e tudo mais. Para ter essa paciência, tem que ter entusiasmo, tem que ter víria, tem que ver um sentido, né? Tem que ter essa energia que não fica se perdendo em picuinha toda hora.